Bem-vindos ao Mavo CX, diretamente aqui da Stay, a galera que suporta e ajuda a gente aqui nessa parte de gravação, muito bons, vale dar uma olhada no Instagram aqui para conhecer quem não conhece. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é o meu xará, Matheus Durães, ele que é gestor de CX, já morou em mais de 5 estados brasileiros e é apaixonado por livro. Vou te falar de Mate, até pra gente não confundir aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, queria que você começasse contando um pouquinho dessa história pro pessoal te conhecer. Não, eu que agradeço. É super legal vir aqui. Tava até brincando que o estúdio parece ser maior, né, aqui dentro, e é maior mesmo. Isso é muito legal, é Mate, porque Matheus, eu percebi que, poxa, tem Matheus Silva, Matheus Lucas, enfim, então quis diferenciar ainda mais nesse modelo home office, remoto. Então a galera me chama de Mate. Eu iniciei em logística, nada a ver com CX. Comecei ali na parte de gestão de pedidos, então eu trabalhava numa startup, o James Deliver, que era concorrente com a iFood. Eles abriram lá em Curitiba, e eu ficava nessa parte de gestão de pedidos. Então, poxa, eu cuidava ali de Fortaleza, de Santos, e toda essa parte de entregadores. Poxa, você vai fazer um pedido, daí você vai alocar para X entregador, aí esse entregador teve um problema na moto, daí você faz a intersecção com outra ponte. E daí fui me aperfeiçoando em produto. Então, fiz PM, PO, BO, foi, enfim, nessa área de tecnologia. E dentro dessa parte de produtos, você faz muito teste ali com CX, com vendas, com insights financeiros. Então, você faz essa ponte com as áreas responsáveis. Eu ia muito lá em CX para entender o que os clientes falavam. E, de repente, o gestor lá me convidou. Poxa, você é um cara super comunicativo. Você vem aqui direto, querer entender os insights. Me trouxe para esse universo que eu não sabia como funcionava uma rede de atendimento, mas fiquei encantado, assim. Comecei a falar com o cliente, enfim, e fui convidado para estruturar toda a área ali de atendimento do James Delivery, e foi aí que começou a minha jornada. Muito legal, cara. E o que é, vamos começar já perguntando, o que é a MyCX? A MyCX é uma empresa que eu fundei, tá? Que ela funciona, a ideia, o produto em si, hoje eu dou consultoria da MyCX, né? Então, para a Faber-Castell, Festival, então para essas empresas que ainda não tem essa parte de encantamento. Porque justamente eu entrava nas empresas e eu percebia que faltava o básico, assim. Por exemplo, um guia de atendimento. Eu não sabia se eu falava em primeira, em segunda pessoa, em terceira pessoa. Por exemplo, você, Matheus, você vai ligar para uma empresa X. Se você cair com a Roberta, você vai ter um atendimento. Se você cair com o Renato, você vai ter outro atendimento. Então eu vi, poxa, tem uma dor aqui. As empresas não sabem como fazer o CX na prática. Então a gente abriu numa forma de consultoria, porque hoje eu trabalho no corporativo, né? Então o Mate, eu promovo a marca quando eu tenho que dar palestra, quando eu tenho que dar uma consultoria. E hoje ela funciona nessa parte. Então, por exemplo, poxa, Faber-Castell, você tem ali uma empresa de lápis de cor, que é a magia do material escolar, enfim. Poxa, eu liguei, tive um problema com a marca, por que não ter um ilustrador dentro do time de CX? Poxa, eu tive o lápis quebrado, daí de repente você surpreende com uma foto da família do cara. Isso fica na lembrança, fica materializado, ele divulga nas redes. Então poxa, identificar insights, é uma empresa que identifica oportunidades para essas empresas grandes, onde elas conseguem colocar o CX, essas ações de encantamento, para ter esse encantamento da magia da Disney. Legal. E aí, vinculado a isso, você está indo fazer o curso na Disney. Exatamente. E aí, contar um pouquinho com a expectativa, o que... Não, bola, porque esse mercado a gente não tem muita certificação, né? Então, você tem vários profissionais que fizeram administração, engenharia, mas hoje, para a área de CX, não, igual na área de TI, não é exigido uma certificação. Poxa, você precisa de um certificado X. E a Disney é considerada a magia do atendimento. Você tem vários livros e vários cursos do padrão Disney, que a gente brinca, né? Que tem os 4 P's de marketing, a Disney são os 3. A padronização, que é justamente isso, o quanto eu consigo padronizar o atendimento. A personalização, então o quanto eu consigo fazer o meu negócio, né, personalizar e gerar uma conexão com o cliente mais próxima. E o propósito, né? Que é o mais difícil, né? O quanto eu consigo entregar propósito para aquele time que está atendendo, que está ali na ponta, com o negócio. Então, por exemplo, ali no Boticário, como que eu entrego o propósito? Poxa, o cara indo na loja, o cara gostando do produto, o cara tendo o produto na casa dele, o cara sentindo ali na pele. Então, é basicamente esses 3 P's: propósito, padronização e personalização. E daí lá eu vou ver na prática como funciona e o quanto a gente consegue ampliar aqui dentro do mercado brasileiro. E é que você consegue aprender de lá para a história do parque, né? Muita gente que quando eu converso com pessoas diferentes aqui, várias, né? Eu percebo
focos diferentes em tipos de indústria. Então, você falou um pouco da Founder Castelo, Boticário, que é muito mais B2C, mas tem uma força do CX em B2B muito forte, B2B Enterprise, né? Como se relacionar com esse cliente institucional e tudo. Você é mais focado em algum caminho, você é mais amplo e você quer pegar essa camada de oportunidades que você contou, de, pô, vale a pena o ilustrador aqui que ele vai dar um insight legal. Como é que você se posiciona nessa parte de consultoria? E é uma dificuldade mesmo. Então, por exemplo, em uma empresa X, ali, igual o Gêmeos que eu falei, você tem restaurante, você tem entregadores e você tem um cliente final. Aqui no Boticário também, você tem o franqueado, né, que é um parceiro de negócio, a revendedora, que é outro parceiro de negócio, e o cliente final. Então você tem vários públicos e cada público você tem que falar de um jeito diferente. Assim como a gente tem a multicanalidade, né? Você tem Instagram, Procon, e você tem que abrir esses canais para o cliente encontrar o mais fácil. Poxa, no Instagram você vai falar de um modo, no cliente, por telefone você vai falar de outra forma. Então, quanto a gente consegue juntar tudo isso e receber esse cliente de uma forma intuitiva e legal. E o maior desafio hoje das empresas, né, desse falou da parte da consultoria, é que muitas empresas estão apostando na inteligência artificial, né, no chatbot, o quanto eu consigo fazer esse autoatendimento. E eu vejo que, poxa, eu sempre quando tenho um problema, eu sou aquele cara que vou ligar, né, porque eu trabalho com Serex, então eu vou buscar ele nos canais de atendimento e tudo mais. Nunca o bot consegue me resolver. Eu sempre preciso ir para o atendimento humano. E daí, obviamente, gera custo, enfim, quanto mais clientes, maior a sua estrutura. E daí chega uma hora que isso estoura, né? Então a consultoria é justamente isso também. O quanto eu consigo otimizar e criar de fato um bot que vá resolver o meu problema e não fique naquela loucura de você perder mais tempo e não conseguir encontrar o caminho que você deseja, ele passar uma informação. Então eu acho que as empresas estão começando a investir mesmo, né, nessa parte de autoatendimento. Legal, legal. E você, Mati, como cliente das coisas, né? Queria que você contasse um pouco do caso da loja do NPS falso ali, mas no geral, você falou, pô, eu gosto de ligar, eu falo com o humano. Como é que você aproveita as suas dores no dia a dia para aprender ou tirar insight de outras empresas que você vai se relacionando com o tempo? Não, é só aquele cara chato, Matheus, porque seu restaurante não... Aqui em São Paulo é difícil, né? Porque os garçons são excelentes e eles esperam o 10%. Se você não paga, eles já ficam até... Mas em outros lugares, cara, se o cara não atendeu bem, poxa, eu não... Então esses dias eu tava ali, poxa, eu pedi um estrogonofe com 100 champignon. E daí o cara trouxe pra mim, poxa, já é uma experiência frustrada. E como consumidor, daí eu fico de olho nisso, atento e tudo mais. E essa questão do NPS foi muito engraçado, porque tava num restaurante em Curitiba, né, numa rede de sanduíches, era domingo à noite, daí comi o sanduíche, enfim, saindo da loja, tinha uma pessoa ali da loja responsável, e daí você tem ali a pesquisa de NPS, para quem não sabe, 0 a 10, o quanto você avaria aquele estabelecimento, e o cara lá apertando 10 sem parar, né? Ou seja, e daí tem vários problemas, né? Tem um problema ali de ética, moral ali. Tem um problema que às vezes não chega, né? E você vê o resultado das lojas e fala, poxa, essa loja tá mandando super brand e não tá. E tem um problema até ali da própria ferramenta de NPS, né? De ou você colocar um dado C, um CPF, ou não deixa, ou quando vários segundos, né? Dar uma pausa. Então você tem melhorias ali. E eu sou um cara que... Poxa, eu vou falar isso, né? Seja nas minhas redes sociais, seja em conversas. Então, acho que as marcas também estão começando a entender que podem ter detratores do negócio delas. Que é uma fraude, né? Que, para ser bem explícito, né? O que aconteceu ali. E que é o que às vezes acontece nas centrais de atendimento. Enfim, eu acho que a gente precisa estar atento, sabe? Então, poxa, desde formas sutis. Eu sou um cara muito questionador. Então, por exemplo... já trabalhei em lugares que 60%, 70% dos atendimentos não estavam indo para pesquisa de satisfação. Poxa, isso é um sinal. Porque talvez aquele resultado que você tem ali não seja o resultado original. Então, a gente tem que estar muito atento a alguns pontos, sabe? Não, legal, legal. E assim, a gente fala... existe uma certa dificuldade em separar um pouco as áreas, né? A gente fala em CX, fala em atendimento a cliente, mas são coisas diferentes. O seu foco sempre foi maior no CX mesmo, na parte estruturante da coisa, ter um VOC, pegar informação, transformar em projeto e fazer executar para melhoria de processo, ou numa área de atendimento mesmo que atende, tá quente, a operação, ou você gosta de olhar para o todo, né? Você gosta de olhar para
pro mix disso? Eu gosto de olhar pro todo, mas eu acho que quando eu sou convidado, ou enfim, quando rola de entrar numa empresa, eu acho que eles sempre olham mais pra essa parte mais de CX. Então, por mais que tenha a operação ali super quente, eles sempre me colocam de uma maneira estratégica de como personalizar, como, enfim, que é uma conexão. Mas a operação do dia a dia, né, ela é quente e tudo mais, e eu sou um defensor que, poxa, os caras estão ali, né, e você tem os caras que você entrou ali, teve um problema com a marca, se você não teve um bom atendimento, você não volta lá, né, dificilmente. E aí, na operação que você consegue entender se esse cara vai entrar num PROCON, vai entrar com uma ação judicial e daí vai gerar mais aumento ali com advogado, com custas judiciais. Então, quanto eu consigo ali na operação também promover esse CX para justamente entender quais são os motivadores de contato, o quanto eu consigo trazer insights para as outras áreas estratégicas. E daí a gente estava falando no anterior sobre essas malícias e tudo mais. Por exemplo, poxa, eu tenho CX ali, a operação de atendimento. E, poxa, deixa eu cancelar o pedido. É um assunto que um humano consegue resolver. Você ligou, eu quero cancelar meu pedido. O cara vai lá e cancela. Ou eu quero a nota fiscal. Você liga lá no humano. Por que não ter isso prático ali no aplicativo ou no sistema e tudo mais? E aí o que eu comecei a perceber é que tem esse grande cooperativismo. Por exemplo, você tá ali na empresa, poxa, faz sentido entregar uma melhoria de nota fiscal no sistema ou para ele cancelar direto no aplicativo, sendo que o meu resultado cai ali no atendimento, sendo que isso ele consegue resolver. Então, acho que as empresas me chamam muito mais porque também isso tá orientado ao cliente, porque por mais que desça o resultado, você, poxa, tá simplificando a vida dele, ele não vai ter o trabalho de pegar o telefone e atender. Então, quanto a gente consegue deixar também esses números, que às vezes significam, mas às vezes não significam, e trazer de fato a voz do cliente em toda a estrutura, que esse é, acho, o meu maior desafio. Boa. Eu tenho um exemplo disso legal, eu ajudo algumas pessoas a investir dinheiro, né? Porque enchendo o saco, investe dinheiro, você não pode ficar gastando tudo, enfim. E daí uma delas que eu ajudo, esses dias eu fui migrar os ativos dela de uma plataforma para outra. Falei, pô, centraliza tudo num lugar só, não faz sentido você ficar tendo várias. E daí nessa corretora, eu fui fazer migração. E cara, eu já tinha feito migração de ativo em uma outra corretora, é um inferno. Papel, nananã. E foi super legal a experiência. Foi fácil de fazer. Só que no final tive que imprimir, não sei o que, né? Eu falei, meu, se eles tivessem mantido assim, eu nem apertava o botão, eu acho. Porque foi, é excelente o jeito de transferir, mas eles não querem, né? Eles ficam com esse medo. Eu acho que o corporativismo é muita área com medo do número dela ser impactado na hora. Todo mundo quer jogar pra frente, então vamos se segurar aqui agora, porque a hora que vier vai dar uma pancada e pode ser que eu não resista a essa pancada orientada aos resultados aí da área e tudo mais, e não tá orientada ao cliente, né? E eu acho que as empresas têm percebido isso cada vez mais, né? Enquanto eu consigo fazer essa junção de fato e priorizar o que tem que ser priorizado, né? Porque às vezes eu priorizo tal projeto, mas em benefício ao quê? Ao cliente, à área ou ao meu próprio, né? Não, sim. Eu acho que falta coragem. Eu me incluo nessa, tá? Não tô dizendo que eu sou o Conan, o guerreiro aqui, ó, super corajoso, mas a gente tem que parar e pensar, não, acho que faz sentido mudar para mudar o patamar de relacionamento da marca com... E eu acho que daí a consultoria traz, porque daí a consultoria como é uma área neutra, né, que você não tá ali, né, então, e vai opinar, e vai investigar, e vai trazer, acho que a consultoria da MySex serve justamente para isso, né, porque daí você tem o mate CPF, né, CLT e tudo mais, que acaba entrando nesse relacionamental. E daí a consultoria não. A consultoria é uma empresa à parte, enfim, que ela vai trazer, vai explanar, enfim, porque ela está sendo contratada justamente para isso, né? As coisas que você aplica, que você sugere para os seus clientes, você tem liberdade e consegue implementar É mais difícil, sabia? Quando contratam CNPJ é muito mais rápido e fácil do que... Porque eu acho que tem esse relacionamental mesmo, tem o orçamento ali definido, enfim. É muito mais fácil implementar como consultoria e ver as coisas acontecendo. E acho que também foi por isso que a MySex também ela existe, assim, eu nunca deixo ela. Aí, dependendo da empresa que eu entro, sempre tem uma questão daí contratual, de, poxa, daí não atuar no mesmo segmento, ou, poxa, dar uma pausa aqui. Daí tudo é bem negociado antes de entrar, mas ela existe, sempre existe. Daí, às vezes, é mais consultoria, às vezes menos, daí depende também de como eu tô no
no dia a dia dentro do mercado de CX. Tem um lance também de viés, né? Quando você tá lá na cadeira do executivo é uma coisa, quando você traz uma consultoria, é alguém que em teoria não tem nenhum benefício em fazer ou não fazer a coisa. Em teoria ele vai falar o melhor que deve ser feito. Então então um terceiro de boa fé que tá dizendo o que a gente tem que fazer, um especialista, então vamos executar. Passo que você tá lá dentro, pô, será que esse cara tá fazendo o que ele quer? Ou, não, ele é um outro gerente, então a gente conseguiu ligar com isso, daí vai me ferrar nesse número. Deve ter... E eu acho que também é isso que você falou, às vezes você até quer implementar ali o melhor, mas tem essa parte relacionamental, poxa, eu preciso desse apoiador aqui, para esse orçamento aqui, porque eles querem alocar em outra coisa. Então tem uma parte ali meio, política, né, de executar. Então tem essa diferença do executivo pro CNPJ. Legal, aproveitando esse gancho, o que você fez de, por exemplo, abrir a MyCX, fazer o curso que você vai fazer agora na Disney, tudo isso vai te dando até mais corpo pro você ser ali, né? Você é um executivo. Que outras ações você tomou, se tomou, né? Não sei. Que foram acabando, não diretamente, necessariamente, te foram abrindo portas e foram alimentando e deixando esse cara mais robusto, o CLT mesmo mais forte, mais barrudo. Porque eu comecei no atendimento, né? Eu sempre gosto de falar isso. Eu comecei 7, 8 anos atrás. Então eu tive uma carreira muito rápida, assim. E foi até me assustando um pouco à medida que eu era sendo promovido. E daí eu falei, poxa, tem alguma coisa aqui que eu tô fazendo que os meus pares não fazem, que às vezes estão há 5 a 10 anos naquela cadeira, atendendo, enfim. E acho que é isso, é você buscar certificação, buscar repertório, buscar conhecimento. Um livro, às vezes, é uma coisa que você tem. Então, poxa, com os recursos que eu tenho, o que eu posso fazer? E o quanto você consegue agregar valor. Então, Arinho Pão de Açúcar, por exemplo, eu lembro que tinha uma época... E aqui eu posso falar porque já foi exposto publicamente, né? Que o Carrefour teve um caso de racismo ali. Não foi nem o Carrefour em si, foi um segurança de uma loja X, enfim. E é difícil, porque por mais que a marca tenha as suas culturas e seus valores muito claros, como você vai controlar milhares de lojas espalhadas pelo país, e às vezes é uma empresa terceira, mas, poxa, estava ali na frente da marca, então então isso que é reputação, né? Como eu consigo administrar tudo isso? E daí eu tava no Pão de Açúcar na época, e, poxa, é concorrente. Então, como a gente pode atuar aqui de uma forma preditiva e preventiva, porque se aconteceu lá, pode acontecer aqui. Então veja como o CX também é além desse atendimento, também envolve outras coisas. E lá o que a gente fez, né? Você tem um código do consumidor, que é obrigatório em todas as lojas. Vamos criar aqui os princípios antirracistas conforme a legislação aqui do estado de São Paulo. Então hoje, se você entra em qualquer loja do grupo Pão de Açúcar, seja Minuto ou Pão de Açúcar, você tem ali os 10 princípios antirracistas. Porque se acontece alguma coisa na loja, pera lá, a posição da empresa é outra, aqui na parada, é a posição do indivíduo, da pessoa X, e aqui a gente prega outra coisa. Então, eu sempre busquei na minha carreira olhar as oportunidades, seja internas quanto externas, e trazer isso de uma forma estruturada para minha liderança ou para minha diretoria, para entender se isso é uma oportunidade ou não, sabe? Então, acho que é essa inquietude. Legal. E a parte de gerar conteúdo você faz? Já pensou? Não? Então, eu fiz muito YouTube, quando era criança, mas era outra pegada, outro nicho, tá? Sei lá, eu tinha uns 12, 13 anos, então sempre me dei muito bem com essa parte de comunicação, de vídeo e tudo mais. Hoje eu dei uma pausa gigantesca, eu acho que o meio corporativo, ele consome de uma forma que você aí esquece de deixar sua família, o tempo pessoal, mas é uma vontade, assim, eu tenho feito muita palestra também, então, poxa, o cara vê ali e convida para uma palestra, enfim, então isso tem agregado valor também. Mas você concorda que se você, por exemplo, se você tem mais postagem nas redes sociais, você tem mais conteúdo, a chance de alguém ver você dar palestra é maior do que, com certeza, a gente deve não conhecer por falta de divulgação mesmo. Então, eu não sei se é uma ferramenta poderosa aí, né? Que muita consultoria, muita marca tá usando para poder... Eu gosto, mas administrar mesmo e organizar pra... Eu só até pedi umas dicas pra você, que você manda super bem, né? É que eu tenho uma equipe boa, mas mesmo assim ainda peco em muita coisa. Acho que tem gente que é muito mais ligeira, assim, nesse ponto. Acho. Tem um cara que nasceram pra isso, uma galera que nasceu pra isso. Se você faz de pequeno, por isso que eu perguntei. O que você, depois que caiu nesse mundo do CX, né, a gente começa a ver, a gente vê o consumidor, a gente começa a entender de gente um pouco mais, né? Pô,
quais são as vontades, o que a pessoa fica comigo, ou por que ela para de comprar a minha marca. Eu acho que tem muita relação do 1 a 1. O que mudou? O que você levou de lição que você aprendeu aqui no seu trabalho, levou para sua vida pessoal? Putz, muita coisa. Eu acho que o CX me transformou como pessoa. Porque essa questão poxa, o cara chegou com um problema e você consegue transformar todo aquele viés, aquela irritação dele, ele acaba virando até um motor da marca, me deixou mais atento aos detalhes do dia a dia, sabe? Então, poxa, estou vendo, sei lá, alguém trabalhando e, poxa, dá um copo de água, sabe? Essas coisas básicas que a gente não faz. Então, quanto eu consigo olhar no detalhe, sei lá, surpreender meu vizinho com uma bandeja de frutas, quanto eu consigo ligar para um amigo que tá distante. Então, acho que CX me ajudou nessa parte relacionamental mesmo, de moldar a forma como eu tenho me relacionado e como eu tenho enxergado a vida. Então, todo momento eu faço de um momento especial, né? Então, agora teve o Oscar, poxa, vamos celebrar isso daqui. Assim como a gente celebra os resultados ali no meio corporativo, deixa eu celebrar, deixa eu viver isso daqui. Então, me trouxe uma pegada mais humana, porque, né, se no dia a dia já é a gente transforma a vida das pessoas, por que não também trazer esse viés pessoal, sabe? Mas é o que você falou, gasta tempo. Acho que o grande lance é assim, eu sou casado, eu tenho filho, trabalho... Não, eu concordo com você, tá? Eu acho que a gente tem que fazer algumas coisas intencionalmente, como você tá fazendo, mas é a mesma coisa que você falou do conteúdo. Cara, é um tempo a mais que eu tenho que me dedicar pra fazer isso. E eu não acho que não devo fazer, eu acho que tem que fazer. Mas e qual que é o resultado? Você percebe uma mudança de nível de relacionamento com algumas pessoas que fazem sentido? Sim. E, poxa, tem tempo, mas aí tem coisas que você consegue inserir no dia a dia que fica tão automático, como no trabalho, que, poxa, você tem que fazer ali a daily com o seu time. Poxa, você já faz isso sabendo que você tem uma agenda para fazer aquilo. Quando você coloca essa intenção no seu dia a dia, tem coisas que você faz já fica, poxa, super natural. Então, poxa, domingo deixa eu ligar aqui pro meu amigo que faz muito tempo que eu não vejo. E, ó, você cria conexão e aproximação e tudo mais. Então, poxa, eu tô aqui falando com você, a nossa relação pode acabar aqui, enfim, eu posso ir viajar, você pode continuar aqui, ou daqui a um mês eu posso te mandar uma mensagem, Matheus, poxa, muito legal, obrigado, e você mantém aquilo e eu acho que fortalece, sabe? Esse ponto aí, eu acho que tem uma questão de quantidade de pontos de contato. Então, para eu passar de um mero desconhecido, como a gente era até pouco tempo atrás, até alguma hora atrás, para alguém que é amigo da outra pessoa, eu acho que falam em 20 pontos de compare, tá? Mas também não é qualquer contato. E quanto mais profundo você quer fazer um contato, mais tempo ele demora. Então tem uma relação também, pô, se eu ler um post meu depois que ele me conhece, é uma coisa diferente do que antes que ele me conhece. Então acho que tem várias nuances aqui que você tem que pensar como fazer e como distribuir bem seu tempo, porque... e no final acho que acaba sendo estratégico, porque, por exemplo, eu vejo essa galera que quer entrar no meio, nessas grandes empresas e tudo mais. Poxa, se você manda seu currículo, você se perde naquele... Eu mesmo, quando eu abro vaga, vem, sei lá, 1000 pessoas. Se vier uma pessoa no LinkedIn me chama de mate, por exemplo, que é igual eu falei, o negócio de ser chamado, já vai me trazer uma atenção diferente. Então, acho que até nesse meio mais corporativo, de indicação, de você, poxa, entrar numa grande empresa, você quer trabalhar com alguém que você goste muito, ou com aquele produto, você ser preditivo e tentar gerar essa conexão antes do que aquela vaga propriamente dita, com certeza pode ser que te ajude a passar aquelas etapas iniciais e você conseguir uma entrevista, então... E quanto mais genérico, as pessoas, engraçado, elas entendem o método, usam no dia a dia da empresa, mas quando vai para esse lado de vaga, esse lado, manda um e-mail para 1000 pessoas, não sabe nem para quem tá mandando, dispara lá, mas eu acho que é uma sensação de, não, a minha parte, tô fazendo, né? Nossa, mandei para 1000 pessoas. Manda para 5. Pega o mate lá, Pesquisa Maria gosta de ser chamado, vê um vídeo dele falando, opa, legal, entendi isso, aquilo, vou pegar esse gancho e esse aqui e manda um LinkedIn bem feito para ele. É melhor do que os 1000, uma apresentação personalizada que você já fez. Ou, às vezes, nem é o Matheus que vai me ajudar, mas, poxa, o Matheus conhece outra pessoa, né? Então, acho que essas pontes são legais. E se você não consegue fazer de forma orgânica, poxa, tenta fazer de uma forma pensada mesmo, proposital, enfim. E daí eu vou inserindo no meu dia a dia até que fique natural mesmo. E eram essas alavancas, sabe? E foi um modo também aqui que eu vim aqui na Magos do Sex, né? Poxa, eu mandei um LinkedIn ali pro Matheus, a gente trocou uma ideia. Acho que também tem esse protagonismo também. Acho que ninguém vai te chamar se você tá ali na sua casa, fazendo as mesmas coisas.
Você tem que ter uma atitude meio protagonista também, tentar entrar nesses espaços. Sim, uma percepção de gente que é muito boa tecnicamente, mas ela fala, cara, eu sou muito bom. E é mesmo, mas ninguém sabe que você é bom. Ou só quem conviveu com você que sabe que você é bom. Como é que eu, né, pra recomendar alguém se eu não conheço a pessoa? Acho que tem todo esse... E o modelo remoto é ainda mais difícil, né? Porque você é bom tecnicamente, mas você tá sendo bom na sua casa, né? Como você vai reverberar seu nome? Eu ainda não sei, assim, eu não descobri a fórmula, mas eu tenho envelopado tudo, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma ação, você teve um projeto, poxa, cria lá um PPT, cria ali um report, faz uma coisa bem legal ali de comunicação, de slide, tudo vira material, meu. Tudo que eu faço, seja um piloto, um projeto, uma ação que eu vou fazer ali com um time, tudo vira material. E por mais que o gestor não leia, por mais que eu diga isso, poxa, tá ali, sabe? Guardado, e quem quiser ir consultar. Até porque eu acho que as empresas têm essa dificuldade de documentar, né? Então uma pessoa sai de uma estrutura, vai para outra, só não tem aquele histórico, né? Então o meu é tudo bem estruturado e estruturado assim, com... Isso eu aprendi com o William, com um líder meu numa época, poxa, ele coloca, sei lá, ele pega uma referência do que o CEO falou e conecta com aquela entrega. Ele vai pegar as essências ali e tudo isso no material, sabe? Quando você acha onde veio aquela... tem que ter todo um storytelling, porque também a entrega, por si só, sem embasamento, não... E dados, né? Sempre, sim, né? Sim. Legal. E como é que você... eu sei que cada empresa é uma empresa, mas os lugares que já passou, como é que funciona uma estrutura de CX básico? Assim, o que você acha que funciona, não funciona? Ou como seria o modelo ideal no sentido de pontos de contato? De onde vem a informação? Como é que você trabalha a informação? Para quem que você entrega para virar um projeto, para virar ação, enfim? Poxa, isso é bem polêmico, porque já trabalhei em áreas e áreas. Mas para mim, o que funciona, primeiro você segmentar os públicos. Então, se você fala com B2B, B2C, tem que segmentar. Pode estar dentro até debaixo de CX, mas eu acho que tem que ser times ali diferentes. Segmentar por canal também. Então, sei lá, a pessoa que atende o WhatsApp, chat, ela não pode ser a mesma pessoa que atende redes sociais, porque senão fica confuso ali. E daí a estrutura em si, eu gosto de trabalhar com uma parte de treinamento, tem que ter ali, seja do propósito, da missão da empresa, também quanto de processo, tem que ter alguém ali, uma estrutura que cuide dessa parte. Uma parte ali de qualidade / base de conhecimento, porque o cara tem que estar mastigado aquilo. Então, todo processo tem que ter um artigo, tem que ter um material, tem que ter alguma coisa desenhada. E qualidade, você tem que ali monitorar, fazer diagnóstico, dar um checklist pro cara. Poxa, aqui você tem que ter a saudação inicial. Então, treinamento, qualidade / base de conhecimento / melhoria contínua, que é aquela parte ali de, poxa, meu CRM tem alguma oportunidade. Melhoria contínua é onde eu coloco essas pessoas para fazer a intersecção com as áreas, sabe? Que vão participar ali com o time de TI, de vendas. Então, vai fazer todo o desenho ali do fluxograma do processo, quanto essa parte de alinhar SLA, de fazer todo esse... É o que a gente chama de sempre melhorando ali a parte de atendimento. E daí tem uma parte de dados, que eu acho que é importante ali, de abastecimento ali de dashboard, de relatórios e tudo mais. Então, uma área que cuide disso. Então, a área de CX, assim, o básico, para ela funcionar, além da operação ali, do supervisor, do coordenador, enfim, acho que tem que ter ali um treinamento, qualidade, melhoria contínua e dados. Legal. E existe uma tendência a uma separação em empresas maiores que eu tenho visto. Eu vejo muita separação assim, tudo que é operação, tudo que é o imediato, tudo que é vamos dizer, quase que o bombeiro ali que está no dia a dia resolvendo é uma área. Aí isola o CX até para ele não ser contaminado pelo dia a dia e conseguir tomar ações de mais médio e longo prazo, mais estruturantes do que quem está tapando o buraco. Não sei se você concorda com essa separação. Então, quando a empresa consegue fazer essa comunicação bem, né? Mas o que eu vejo é que quando tem essas divisões, poxa, a área de CX não se comunica com a operação, assim, vejo muito, assim, fica parecendo muito... Eu não tô ali na operação de atendimento, eu tô aqui na parte mais estratégica, mas... Então, o que eu vejo, se a área consegue conectar isso de uma forma cooperativa e colaborativa, super funciona, assim, se tem sinergia, sabe? Agora, se fica muito silo, né? Se fica muito apartado, se não vê valor, mas eu acho que tem que testar, sabe? Acho que tem todos os modelos, depende muito ali das pessoas, de quem tá por trás. Eu sempre gosto de ir pivotando. E fazer, é o que você falou, né? Se tá perto, um contamina o outro. E o imediato sempre toma conta. Se tá longe, a comunicação falta e às vezes se perde no... Eu acho que assim, por mais que sejam separados,
é interessante ter pelo menos a mesma diretoria, ou mesmo... Porque daí se é separado até de vice-presidência, sei lá, de diretoria, de um tá em marketing, outro tá em operação, sabe? Uma coisa bem estruturante, daí eu acho que já é mais complicado porque, poxa, pra eu falar daqui eu tenho que criar todo um cuidado e acho que não. Então, pode ser separado, mas pelo menos dentro da mesma vice-presidência, diretoria, né? Senão acho que fica também muito afastado. Legal. Deixa eu fazer um paralelo aqui que eu quero saber a sua opinião. Quando eu olho para algumas empresas de bens de consumo, principalmente, as empresas B2C ali, eu não vejo uma empresa dessa sem um marketing forte, uma empresa que deu certo sem um marketing forte. E sei lá, 50, 60 anos atrás, talvez isso não fosse uma verdade, tá? Mas hoje é uma verdade e quem não cria essa marca quase que tá fora. Mas talvez outras empresas mais industriais, tal, de outras áreas, consigam viver sem um marketing forte. O marketing às vezes é só um acessório ali. Beleza. Quando eu falo de CX, você vê essa mesma relação que em algumas empresas, se não tiver, vai morrer, e outras dá para ficar sem? Ou não, é uma coisa muito, muito estruturante que se todo mundo não tiver, vai chegar a um nível de qualidade das entregas das empresas que ou tem ou morre? Como é que você é? Eu acho que hoje o mercado está muito disputado, né? Você tem concorrente em relação a tudo. Eu acho que CX é uma forma de você agregar valor. Ponto. Se seu cliente entende que aquilo não está agregando, que ele teve um problema, ele não vai... Principalmente se você não tiver ponto físico, né? Porque se você tem ponto físico, pô, tive um problema, eu vou ali no shopping, tudo bem, né? Agora, se o seu negócio é digital, poxa, tem que... É obrigatório, sabe? Senão uma hora vai dar ruim. E se você tem, sei lá, médio, grande companhia, acho que sim, porque as empresas já estão colocando CX para jogo. Tinha uma empresa que eu trabalhava que, sei lá, até o indicador de Reclame Aqui, ele era colocado ali em comitês de executivos e tudo mais, porque, poxa, o Reclame Aqui é uma plataforma online que qualquer um reclama. Então, poxa, eu posso ver hoje as informações do meu concorrente pelo Reclame Aqui. Eu consigo ver o que eles estão reclamando, o que eles estão falando, qual que é a nota de satisfação. Então, eu consigo consultar muito perto. E daí, eu acho que tem que ter uma área de CX para cuidar daquilo, né? De como eu vou levar a reputação, de como eu vou atender e tudo mais. Então, eu acho que se as empresas não se organizarem, acho que perde valor, assim. Eu acho que à medida do tempo o cliente vai priorizando aquelas empresas que ele sente confiança. Porque no final é confiança mesmo, né? Você falou então, agora uma palavra que eu gosto bastante, que é confiança, e você tinha falado uma outra, que é reputação. Como é que isso sempre teve nas costas do marketing, né, basicamente? Óbvio que a operação todo mundo ajuda, mas como é que você vê o CX tomando conta ou ajudando a gerar mais confiança e gerar uma melhor reputação para a empresa? Você sabe que tem uma briga que eu sempre tenho em qualquer lugar que eu entro, que daí você tem o jurídico, que é super técnico, e daí você tem a área de CX, né? E aí o jurídico, ele nunca recomenda falar desculpa, né? Tá desculpa, desculpa, Matheus. O erro ferrou. Só que eu entendo assim, que o desculpa, eu acho que talvez ali no institucional, na página do Instagram, não precisa, né? Mas ali para CX, porque o que eles entendem? Que esse desculpa, você pode estar fortalecendo que você teve um problema e ela vai entrar com uma instância judicial, poxa, será realmente que o juiz vai dar a sentença ali favorável para outra parte por conta do desculpa da pessoa? Daí, óbvio que não, é pelo problema ali do atraso, do pagamento, não é simplesmente por você dar desculpas, né? Daí pronto, isso ficava na minha cabeça. Porra, meu time de atendimento não pode pedir desculpas. Aí fiz um teste. Fui lá pra operação, aí fui atender e pedia desculpa, Matheus. Isso até aproximava, gerava uma conexão genuína, porque, poxa, o mínimo que eu posso te dizer é desculpas, né? Por esse problema, né? Ainda mais se eu não tenho uma SLA muito legal, se a área vai demorar pra resolver. Poxa, desculpa, Matheus, sua pizza chegou fria. E que merda de experiência que eu te entreguei. Óbvio que eu não falo assim, mas isso gera tanta conexão e tanta que o cara começa a entender, poxa, realmente tava corrida ali, é muitos entregadores, né, tá chovendo. Então você gera uma aproximação. E daí conseguir provar que o problema não tá aqui no desculpa, gente. O desculpa, ele até salva o cara de entrar numa ação. Com uma ação e tudo mais. Então, acho que CX consegue ajudar na reputação com essas pequenas coisas, trazendo muito insight, sabe? Porque a operação consegue entender a voz do cliente. Então, quanto eu consigo pegar todo esse repertório e trazer para as áreas e tudo mais. Que aqui a gente pode fazer os dois caminhos, né? Tem empresas pequenas que eu consigo colocar as áreas para fazer o dia do atendimento,
para ver como que é na prática, e a emoção, e daí tem todo um planejamento, uma estratégia e um projeto em cima disso. Agora, empresas muito grandes, se o CX não traz, essas informações só ficam ali no CRM paradas e nada se faz com aquilo, né? Então, quanto eu consigo transformar todos esses dados que a gente consegue gerar para ideias e soluções. Você tocou um ponto interessante, acho que acontece no trânsito, né? Se eu fecho alguém no trânsito e a pessoa vem me xingar, e eu xingo de volta, o cara fica até, assim, ele até se infla mais. Agora, se você vira e fala assim, cara, desculpa, eu tava desconcentrado, minha mulher brigando comigo, o mínimo que é que se você conseguir criar um contato, eu acho que no telefone a gente tem isso, no chat também, se você, cara, entendo você, eu tô errado, pô, eu tô nesse momento aqui, rapidamente, mas também entendo, não, fica tranquilo, foi mal eu ter xingado você. Eu acho que rapidamente você, ao mostrar que você também é vulnerável, que você estava errado mesmo pro cara, porque a hora que você tenta enfrentar e dizer, não, você que tá errado, aí você perdeu totalmente a pessoa. Mas a hora que você traz ela pro seu jogo e fala, ó, minha realidade é essa aqui, eu tô errado mesmo, mas olha que dificuldade que eu tenho. Rapidamente o outro lado fala, não, cara, ó, se eu puder te ajudar, né? Você inverte muito fácil o caso e as empresas têm medo de fazer isso. Elas de fato têm esse receio. Isso tem que ser ousado, né? Eu falo, assumir o risco, né? Na verdade, ali se você tem uma posição ali de liderança dentro daquela área, é o quanto você consegue tomar um risco calculável, mas não deixar de fazer, sabe? Porque se você for deixar de fazer muita coisa, cara, a área fica estagnada, parada, né? E você não traz inovação. Então, que tipo de líder que você é também, Sim, né? você fica... Então, esse desculpa é um clássico, assim, sempre quando eu entro já vem a recomendação do jurídico. Eu falo, ai meu Deus, mais uma dor de cabeça que eu tenho que enfrentar. Ô, Matos, você é um cara muito, vamos dizer, ousado, tá disposto a arriscar, é um cara meio idealista, pô, isso aqui é errado, né? Então tá errado, não vou ficar passando pano. Isso fica claro nas suas falas. Você já morou em muitos lugares do Brasil diferente. Não sei se foi na infância ou depois de mais velho. Você acha que você ter ido morar nos lugares te fez mais ousado ou você mudou tanto porque você não tem esse medo de... Isso só valida? Como é que você vê essa relação de o seu jeito de ser pela sua história de... Putz, eu acho que sim, ajuda, porque você traz repertório e se desafia sempre, né? Eu fui muito por conta da minha carreira, né? Eu sempre disse muito sim às oportunidades, enfim. Eu sou um cara jovem e antes era mais jovem ainda, então eu falava, poxa, aqui eu tenho uma oportunidade, deixa eu abraçar. Mas eu via muita gente com medo, eu acho, nas empresas, sabe? Eu acho que tinha muito esse cooperativismo, muito essa parte relacionamental de, poxa, eu tenho que tomar um cafezinho com você, eu tenho que almoçar com você pra, né? E pouco mão na massa. Isso me incomodava de uma certa forma. Então, sou um cara que quando entra, acho que é justamente essa parte de inquietude mesmo, de, poxa, ver que tem várias oportunidades aqui, porque sempre tem, e ainda quando a empresa não está muito bem estruturada, mais ainda, e, poxa, vamos deixar isso acontecer, né? Porque senão é o time reclamando ali na ponta, é o cliente reclamando, a empresa reclamando, não vendo valor ali, porque, poxa, entende que a área de atendimento é uma área de custo, e entendendo oportunidades, né? E aprendendo com bons líderes, né? Acho que isso é importante. Eu tive, graças a Deus, eu sempre falo, porque acho que o líder ou ele te destrói ou ele te joga pra cima. E durante minha carreira eu tive, assim, bons líderes que tinham esse perfil. Então acho que isso me ajudou muito, sabe? Ter o exemplo ali, ter como eles faziam. E fui pegando também um pouco de cada um. Eu sou um cara realmente que, poxa, eu não fico muito tempo, sei lá, acho que, não sei se é minha geração ou se... Mas, sei lá, em nenhum lugar fiquei 10, 8, 7 anos. Eu fico ali 2 anos, estruturo e vou indo pro meu próximo desafio, porque eu acho que isso também me agrega de repertório, ter essas diversas visões, eu acho que acabou me ajudando também. Existe uma questão de perfil, e aí óbvio que existe milhares de personalidades diferentes, cada um de um jeito, mas eu vou resumir em 2 tipos. Tem a pessoa que é muito mais estruturante, então gosta de pegar o caos, gosta de pegar coisa bagunçada, gosta de ter que estruturar, mas também o que ela é muito boa é em estruturar. Mais ou menos certo aqui, cara, pega outra pessoa que é muito mais do dia a dia, muito mais da melhoria contínua e deixa pra ela, porque pra mim não é estimulante. Então é legal já de novo conhecer o seu jeitão, né, do que você faz bem e como é que você agrega pras empresas. Mas é bacana esse entendimento. E você vê assim, com a maturidade, você vê uma... não, deixa eu fazer uma pergunta antes.
você causava, não causava problema no mau sentido, mas esse seu jeito incomodava muitas pessoas dentro da empresa? Ah, incomoda, mas eu acho que da mesma forma que incomoda, também agrega muito, sabe? Poxa, tipo assim, teve um ano que eu fui promovido 4 vezes, e eu acho que a política da empresa nem podia, sabe? E daí os meus líderes foram lá, conversavam com a RH e tudo mais. Então, eu acho que sim, mas eu acho que também foi isso que me fez saltar, porque assim como tem gente que olha, sei lá, de um... Não sei se como uma ameaça ou de um jeito meio poxa, né, ele tem energia demais, hein, quer mais, ou pode ser um problema aqui porque ele fala demais. Tem gente também que olha isso de uma forma positiva. E eu comecei a perceber que os caras que, né, o diretor, gostam desse perfil mais do que você ser uma pessoa neutra, ali, mais política. Então acho que sim, incomoda, mas também Já foi o que te abriu porta. e quando fortalece de uma forma que você fala, será que daí você sempre tem que ser humilde, voltar e olhar, mas também é o jeito que eu aprendi, que eu sei. Ou seja, se preocupa mais em entregar valor do que agradar todo mundo, que aí você vai fazer você subir e não ficar amigo de todo mundo, que você vai ficar ali na... Eu tô mais preocupado com as minhas entregas do que com... Perfeita. Com o outro, né? E óbvio que pra pares, assim, é sempre desafiador. Mas também eu acho que todos viraram meus amigos, enfim, porque eu acho que também esse meio você tem que ter relações legais, enfim. Mas é isso, é o quanto você agrega valor mesmo. Teve uma empresa, por exemplo, que eu via muito lá fora, que é a área de CX, e eu acho que agora tem muito aqui no Brasil, mas o quanto eu consigo, poxa, mudar essa ideia de custos e trazer valor. Então, por exemplo, no James, a gente tinha um benefício que era o Prime. O cara pagava uma assinatura e ele recebia o pedido mais rápido. E a marketing lá estimulando o Prime. Poxa, deixa a CX também estimular. Então, o cara vai ligar ali, teve um problema com a pizza, e o cara, de uma maneira sutil, fala sobre o produto. Se tivesse o Prime, não tinha chegado no... Então, eu te dou a solução pro seu... E eu acho que é como se consegue conectar isso. Então, também precisa de uma pessoa com esse olhar mais macro de falar, gente, isso daqui é a solução do problema do atraso. Porque se tivesse o Prime, ele teria um entregador especial, um caixa especial para passar os pedidos. Então, por que não ofertar o produto aqui e a gente começar a fazer vendas? E daí toda a minha trajetória foi fazendo isso, foi entendendo qual que era do Boticário. A gente tem o produto que lançou lá o perfume tal, do ciclo lá que tá... Poxa, deixa eu colocar no meu chatbot. Então ele vai entrar sobre algum assunto relacionado a produto, deixa eu colocar um banner ali no meu atendimento e dar o link para ele. As nossas páginas ali do Reclame Aqui também. Tem uma vitrine de produtos. Então, quanto eu consigo gerar também... vendas ali e agregar valor numa área que é uma área de custos, né? Porque daí CX entra nas reuniões também de uma outra forma, sabe? É uma linha de receita, é o que eu sempre falo para todo mundo. Você vai numa carreira, você pode ser um desenvolvedor numa empresa, sei lá, de iogurte, onde você vai ser um cara de suporte, ou você pode ser uma fábrica de software, onde você é delivery. Todo mundo que está na ponta do delivery é muito valorizado, porque você gera receita. Quando você está na linha de custo, então, esteja o lugar certo, óbvio que não é uma regra para todo mundo, mas tente sempre ir para empresas onde a sua área não é área suporte. Eu sou RH, normalmente é uma área suporte, mas se eu trabalho numa empresa de benefício e tal, é a área fim. Então, o objetivo é o core da empresa. Exato. Né? Então, vai para onde te valoriza mais, que eu acho que você vai ter mais sucesso do que... e isso que você falou, quando eu entro numa empresa... Nessas empresas mais grandes, porque em empresas pequenas, né, você sabe que ainda tem uma parte estruturante. Mas eu sempre observo, tem uma diretoria de CX. Porque eu já trabalhei em CX atrelado a marketing, CX atrelado a produto, CX atrelado a operação, CX atrelado a TI. E daí são empresas que eu fico meio assim, poxa, de entrar. Agora, se de fato é uma empresa que tem, poxa, uma diretoria só de CX, é uma empresa que tem um olhar para o cliente, então isso me atrai mais. Que é mais ou menos isso que a gente estava conversando, de você conseguir olhar antes e o core da empresa é cliente? Cara, não sei. Então tenta ver estrutura. Vê ali na entrevista, como que é a área de CX, aonde ela está. Porque se é uma área que tem uma diretoria exclusiva, poxa, então quer dizer que a empresa já se ligou que é uma área importante. E daí você vai mapeando se para você faz sentido ou não, né? Boa. E você acha que com a maturidade aí, você já tá com 28, 29? 29. A gente fazer 30 esse ano. Você chega rápido, viu? Quando chega no centro, é assim. Você acha que mudou um pouco? Eu acho que assim,
outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre o córtex pré-frontal, que a gente acaba de formar no cérebro até os 25 anos. Então, até os 25 anos a gente é um semi-mongoloide. Ainda mais homem, eu acho que é pior ainda. É mais imaturo. Mas aí você teve toda a experiência de mudar um monte, não sei o quê, né? Essa agitação toda. Você sente que tá tendo uma mudança no... Ah, não, agora eu não preciso sair correndo tanto, não preciso mudar tanto, já tive esse boom que eu queria de crescimento, óbvio que eu quero continuar crescendo, mas... Ou não, você ainda tá na mesma pilha que sempre teve, o que você sente, né? Eu acho que sim, tô nessa pilha, porque eu acho que o meu foco acaba... Eu acho que à medida que você, sei lá, vai construindo um casamento, uma família, filhos e tudo mais, coisas paralelas, eu acho que seu foco vai... E você vai guiando aquilo, enfim. Como o meu foco tá 100% dentro de CX, né, agora eu vou fazer a certificação e tudo mais, então eu acho que vem com mais gás, sabe? E vem com mais energia, então eu vejo que ainda não, enfim, acho que eu tenho muita vontade de fazer outras coisas também, tenho muita vontade de escrever um livro, enfim, agora quero lançar, acho que é um dos meus sonhos, de Mateus de Próximos Passos, mas seguindo nessa energia, nesse gás, enfim. Já tem o tema do livro? Não, é ficção, eu sou viciado. Nada a ver, né? Nada a ver, sabia? Porque acaba que as editoras, enfim, elas... Mas quem sabe no futuro também um de CX também focado com estratégias e dicas. Mas tenho vontade de tangibilizar, sabe? Mas, criar. E esse de ficção, você já tem um tema? Já tem Já tá escrito. Já tá pronto. Acho que meu cérebro ele vai muito... Já tá pronto. Tá pronto na sua cabeça ou já tá pronto? Não, já tá pronto no papel. No papel. Ah, então já vai lançar. Não, ainda tá nessa parte de procurar editora, Tá. E é outro mercado que eu tinha zero conhecimento, assim, essa parte editorial. Não sabia como funcionava, como que distribuía. Porque daí eu quero o meu na livraria, ali de tá passando e, poxa, realizar esse sonho, essa vontade. Não escrever por escrever, né? Que a história consiga alcançar. E daí também vai tangibilizando, né? Quando você tem outros projetos, outros sonhos, vai talvez desfocando ou não, mas por enquanto eu tenho... eu acho que o baita desafio de lançar um livro hoje em dia é porque quem não tem nome ainda, para fazer um nome, como tem mais gente lançando livros, fica mais difícil alguém curar aquele livro, alguém chegar em alguém. Então a estratégia é como eu... Fácil falar, impossível fazer quase. Como eu faço que o meu livro chegue nas pessoas certas para que elas possam dar aquela alavancada, né? Então, como é que eu uso rede social, inclusive, sei lá, para ler um pedaço do livro, para criar uma websérie rápida ali para impulsionar e as pessoas escutarem. Opa, fiquei curioso. Cadê a parte 2? Não, tá, a parte 2 tem que comprar o livro. Não sei, eu tô viajando aqui mesmo. Mas dá os 3 primeiros capítulos ali. Se não... E é um mercado que eu tô aprendendo muito, assim, eu ainda não coloquei a mão na massa, mas eu tenho entendido, conversado com várias pessoas e acho legal também esse repertório. E tem pouca gente lendo também, né? Acho que tem isso, tem muita gente lançando e pouca gente lendo também, né? Acho que hoje em dia, igual você falou de tempo, com a vida corrida e tudo mais, poxa, você se dedicar a um livro e com tantos lançamentos... Às vezes é transformar os primeiros livros, óbvio que eu entendo que você quer estar na livraria, eu entendo essa vontade, mas talvez transformar o primeiro numa websérie para o cara poder escutar no carro, que aí você tá pegando um público que tem mais tempo ali, depois, gostaram, agora sim eu lanço um outro para as pessoas lerem. É todo um penso, cara, não é fácil. É toda uma estratégia, não é fácil. De ir nas escolas, e nesses lugares onde a galera lê, em feiras, bienais, ir lá conversar com a galera. É uma dedicação. Então também é uma dedicação, mas que possivelmente eu também queira, enfim, viver também e fazer acontecer. Legal. Mati, muito obrigado, foi fantástico. Eu gostei muito do seu perfil, bem diferente assim do tradicional. E legal. Isso é bom porque isso é legal de ver como uma pessoa que tá disposta a incomodar, entre aspas, a cutucar, a ir de um jeito talvez um pouco mais impactante, tem um caminho bom de crescimento. E a gente acha que não, deixa eu não incomodar muita gente, deixa eu ficar aqui na minha, tá bom, você vai ter um crescimento menos acelerado. Então acho que é bom para encorajar as pessoas que já têm o seu perfil. Não adianta alguém que é totalmente diferente de você querer seguir o seu caminho, que não vai adiantar. E tem muita gente com vontade, né? E acaba, poxa, como que eu faço? O que eu faço? É isso, vai entendendo ali no seu meio onde você tem oportunidades, conecta com as pessoas, tangibiliza. Ainda mais essa galera que tá fazendo um trabalho operacional, é fácil você agregar valor, é fácil você se diferenciar. Porque pensa que na parte de atendimento,
na área de CX é a área onde mais você reverbera os nomes de quem atende os trabalhos. Porque daí você tem ali qualidade falando, e tal pessoa... Vira os heróis, né? Tá indo muito bem, tal pessoa... Então, o seu nome é muito fácil de ser promotor ou detrator. Então, mantenha ali os bons indicadores, KPIs, e agregue valor. Poxa, não tem um processo X, deixa eu sugerir essa melhoria. Poxa, a comunicação com tal área não tá legal, deixa eu fazer... Vai tentando encontrar mecanismos e tenha vontade, né? Acho que super possível, assim, a área de atendimento, né? Eu falo CX em si porque eu englobo a área de atendimento, às vezes é um pouco desvalorizada no mercado, mas também é a área que dá mais empregabilidade, assim, pra galera. Eu comecei atendendo, então... E é um ótimo trampolim. Mas também você cresce também, se você quiser, se você tiver vontade. Então, tenta entender como você vai agregar valor. E é uma área que dá para fazer dinheiro, dá para fazer grana, assim como outras áreas. Então, às vezes, sei lá, você vê suporte, igual você falou, CX, né? Daí você vê TI, produto, deixa aí para essa área de tecnologia. Mas não, acho que também tá demandando profissionais cada vez com mais vontade, qualificados, enfim, que queiram fazer acontecer. Boa. Cara, brigadão. Obrigado, Matheus.